Povo de Deus, bem-vindos a mais um Revocional, um ótimo dia na tua vida, uma ótima semana para você que está aqui conosco, um salve muito especial para quem está aí no chat, é uma alegria muito grande, não só ter a sua visualização aqui na nossa transmissão, mas ter a sua participação no chat, isso é muito precioso, é a forma que o YouTube nos dá para nós nos conectarmos, através desse chat precioso. Hoje eu quero ler com você Apocalipse 2, versículos 13 e 14. Esse trecho aqui traz uma lição muito importante de guerra espiritual. Quero compartilhar essa lição com você. Apocalipse 2, versículos 13 e 14. O capítulo 2 e o 3 de Apocalipse traz uma série de cartas às 7 igrejas da Ásia. E esse trecho em específico é a carta à igreja de Pérgamo. E talvez você faça associação na sua mente bem corretamente, já que a palavra pergaminho vem de Pérgamo. Pérgamo era um grande centro cultural do Império Romano e nessa cidade havia a maior biblioteca do mundo na época. Por isso que a expressão pergaminho vem de Pérgamo. Afinal de contas, a grande maioria dos escritos dessa biblioteca era guardado nesse material ao qual chamamos de pergaminho. Então, está sendo escrita essa carta, você percebe que não é em todas as igrejas isso, mas na grande maioria das igrejas, você vai ver que Jesus faz elogios e críticas às igrejas. Tem igreja que só tem crítica, por exemplo, mas Pérgamo aqui tem elogios e críticas. Versículo 13, você percebeu o seguinte, olha o que Jesus faz, aqui são palavras de Jesus. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Olha que palavra pesada, né? Está dizendo, eu sei que você está vivendo numa cidade que tem ali o trono de Satanás. Era uma cultura enraizada no paganismo, enraizada no satanismo, enraizada em práticas terríveis. Meu Deus. Aí Jesus fala assim, contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Já que isso não é força de expressão, não? Não, isso aqui é Jesus falando, tá? Antipas, esse servo de Deus, esse pastor, que é citado aqui no versículo 13, era um pastor na cidade de Pérgamo, que foi morto, martirizado por conta da sua fé. Como é que Antipas foi martirizado? Pegaram ele, colocaram ele dentro de um boi feito de bronze, uma estátua de bronze em formato de boi, e colocaram esse boi de bronze no fogo. E ali, assim, só vamos tirar o boi daí quando o boi estiver vermelho. O bronze é um material que, quando inflamado, ele pega essa cor. Então, Antipas foi morto, queimado, vivo, por conta da sua fé em Cristo. Então, você percebe que é uma cidade que matava crente. A perseguição lá era muito grande. E Jesus elogia, olha, glória a Deus, olha que bacana, que show de bola que vocês aí permaneceram fiel ao meu nome, mesmo diante de tanta perseguição. Mas, versículo 14, Jesus traz uma observação interessante. Olha aqui. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Opa! Aí você presta atenção. Se Jesus vai fazer uma observação crítica, é interessante você prestar atenção para não repetir o erro que a igreja em Pérgamo repetiu. Olha lá. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Quem aqui? Coloca no chat para mim. Quem nunca ouviu falar sobre os ensinos de Balaão? Coloca aí. Eu nunca ouvi falar sobre os ensinos de Balaão. Só para a gente ter uma noção. Coloca no chat. Eu nunca ouvi falar sobre os ensinos de Balaão. Olha só, vamos lá. Os ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Vamos lá, Jesus faz essa observação crítica. Ele diz, olha, tem um probleminha aí, vocês são fiéis a mim, mesmo diante de tanta perseguição, vocês não abandonaram a fé, mas tem uma questão, vocês permitem pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Tchau, quem foi Balaão? Balaão foi um místico feiticeiro, cuja história está registrada lá no livro de Números, um dos primeiros livros da Bíblia, e basicamente Balaão, vou utilizar uma linguagem bem prática para você entender aqui, Balaão foi um místico contratado para fazer um trabalho contra o povo de Israel, trabalho de feitiçaria contra o povo de Israel.
E aí, quando ele foi contratado para fazer esse trabalho, por um rei que queria destruir o povo de Israel, ele tenta fazer, mas ele é impedido por Deus. Aquela famosa frase, ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou, vem de Balaão. E tem também uma frase de Balaão que eu sempre utilizo, e não é porque Balaão era um feiticeiro que não é verdade, tá, gente? É uma frase que está registrada na Bíblia, inclusive exalta a Deus. É uma frase que eu sempre utilizo para responder a seguinte pergunta. Muita gente chega para mim e fala assim, Thiago, feitiço pega em quem tem fé em Deus? Feitiço pega em quem tem fé em Deus? Você tem fé em Deus, está aliançado com Jesus, está vivendo na bênção. Alguém fez um feitiço contra você. Esse feitiço vai pegar ou não vai pegar? E aí está registrado na palavra de Deus. Inclusive é Balaão que fala isso. Ele diz, sobre o povo do Senhor não vale praga e nem encantamento. Mais à frente na Bíblia, a palavra do Senhor vai dizer que maldição sem causa não encontra pouso. Então, se você tem uma aliança com Jesus, está vivendo na bênção com Jesus, feitiço nenhum vai te alcançar. Pode um inferno inteiro fazer um mega feitiço contra você, que não vai pegar. Afinal de contas, a cobertura de Jesus é mais poderosa do que toda oposição do inferno. Eu quero ministrar isso sobre a sua vida nesse momento. Talvez você tenha perdido a fé por saber de uma palavra de inveja, por saber de uma obra de feitiçaria, por saber de pessoas que estão maquinando mal contra você. Mas eu quero te dizer, sobre você, meu irmão, minha irmã, não vale praga nem encantamento. O sangue de Jesus está sobre você. O sangue de Jesus está sobre você. O que falta muitas vezes é fé para nós tomarmos posse disso. Quer ver uma coisa? Se eu falar para você assim, Deus te abençoe, entra por um lado do ouvido e sai pelo outro ouvido. Você nem lembra que eu falei Deus te abençoe. Mas se eu falar para você assim, ó, que Satanás te carregue, você deve ter até se arrepiado aí, batido 3 vezes na madeira, ter feito qualquer sinal. Deus é mais, Thiago, não fala isso não. Por quê? Você acredita mais no mal do que no bem. Por que você não acredita que um Deus te abençoe e vai impactar a sua vida? Entende? Então, muitas vezes, nos falta fé para entender que a graça de Deus está sobre nós, nos guardando, nos livrando de todo mal. Sobre nós não vale praga nem encantamento. Então Balaão foi contratado para fazer esse trabalho, não conseguiu fazer. Agora, Balaão preparou um plano B. Plano B que foi muito efetivo. Uau! Que plano é esse que foi mais efetivo do que um feitiço? Porque se Thiago, se Deus me protege contra feitiço, então agora depois dessa live estou mega confiante. A fé está lá em cima. Mas tinha um plano B e é isso que eu quero te mostrar para que você venha compreender e ferramentalizar. Tem uma ferramenta para a tua fé bem útil. Qual foi esse plano B? Balaão chegou para quem contratou ele e falou o seguinte, ó, sobre esse povo não adianta, não vale praga nem encantamento. Não adianta amaldiçoar esse povo, porque Deus já abençoa. A palavra final sobre eles é de Deus, tá? Então não adianta. Mas eu tenho um plano B para vocês. O plano B foi justamente o que está escrito nesse versículo 14. Vou repetir para você. Pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque, olha só qual era o ensino, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Aí eu te pergunto, quem tem mais força contra você? Satanás ou o pecado que você comete? Gente, sabe qual é o poder que Satanás tem contra você? Zero. Zero. Porque quando Satanás ele vai contra você, Jesus está lá. Agora, o problema é o pecado. Por quê? Quando Satanás vem, a gente fecha a porta. Mas muitas vezes, quando o pecado vem, a gente abre a porta. Então somos nós que pegamos o pecado e colocamos para dentro da nossa vida. Então o que é que Balaão fez? Olha, já que não dá para fazer feitiço e não dá para amaldiçoar, vamos pegar um grupo de mulheres bem bonitas e vamos colocar no meio daquele povo para que eles traiam as esposas, se prostituam, né? Pratiquem imoralidade sexual.
Porque no momento que eles praticarem esse pecado, que eles comerem essas comidas sacrificadas aos ídolos, eles vão abrir uma brecha no mundo espiritual. Brecha, inclusive, é um nome muito utilizado no evangeliquez. Fulano, você está dando brechas, tem que fechar a brecha. O que é brecha? É um espaço onde você está dando ali uma janela de oportunidade para que algo do mal possa entrar na sua vida. Então, o que é que Balaão fez? Não tem como fazer feitiço, mas se eles pecarem, eles mesmos vão se destruir. Então, eles prepararam ali um grupo de mulheres que foram enviadas com a missão de praticar imoralidade sexual no meio. Tiago, como se proteger contra isso? Santidade. Se vier a tentação para você se mantém santo, se mantém seguro, se mantém puro. Mas aí vieram mulheres praticarem imoralidade sexual. Essas mulheres fizeram eles comerem comidas sacrificadas a ídolos. E por que essas coisas estão associadas? Porque muitas vezes a prática sexual era associada a cultos a deuses pagãos, que são, segundo o cristianismo, demônios. Tá? Culto a demônios. Então, assim, o desejo daqueles homens foram tão grande em praticar o sexo que eles até cultuaram demônios para poder ter aquela experiência sexual. Meu Deus, que coisa terrível. Meu Deus, que coisa terrível. Então, nesse momento, não era mais feitiçaria. Nesse momento, não era mais maldição. Nesse momento, era pecado. Então, tome cuidado, meu irmão, porque Satanás tem poder zero sobre sua vida. Mas você, quando abandona os ensinamentos de Jesus, você tem mais poder destrutivo sobre sua vida do que o inferno inteiro junto. A gente fala assim, Tiago, agora por mim, porque o diabo está se levantando, não sei o quê. Então, claro, existe uma oposição do inferno, né? Nós passamos por luta. Não quer dizer que quem passa por luta está em pecado, nada a ver. Mas o que você precisa entender é que muitas das coisas que nós atribuímos a Satanás são consequências de coisas que nós permitimos entrar na nossa vida. A palavra de Deus vai dizer assim, de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Trazendo uma tradução, uma linguagem atual, como se Deus estivesse dizendo assim, você está reclamando de quê? Reclame dos seus pecados. Então, grande parte dos danos que nós sofremos na nossa vida não é fruto da ação do inferno, é fruto da permissão que nós damos para que o pecado entrasse na nossa vida. Então perceba, gente, Balaão foi um dos maiores feiticeiros que já existiram na face da terra. Na face da terra. Quem estuda o judaísmo sabe o nível que Balaão tinha, só que para o mal, o nível espiritual que ele tinha para o mal. E ele não conseguiu fazer nada contra o povo de Deus. Mas, pecando, o povo de Deus permitiu que muitas coisas ruins entrassem. Quando você for ver a história lá em Números, você vai perceber que milhares de homens morreram. Deus aniquilou eles, porque eles preferiram o pecado do que a presença de Deus. Então, o que eu quero te ensinar e compartilhar essa chave de batalha espiritual, de princípio espiritual para a tua vida é o seguinte: o diabo não tem poder sobre sua vida, mas você se sabota quando você permite que o pecado entre e faça parte da sua rotina. Tiago, eu sou humano, é impossível ficar sem pecar. E realmente, se você está aqui me assistindo, provavelmente essa semana você pecou. É possível que você não tenha pecado essa semana. Pode ser até ser possível, mas acho difícil. Porque você peca em palavras, você peca em atitudes, você peca em pensamentos. É muito difícil que alguém fique uma semana, 2 semanas, a vida inteira sem fazer nada disso. Gente, o apóstolo Paulo lutava contra a própria carne, por que nós não vamos lutar? Mas a grande questão é quando você permite o pecado entrar e tem uma atitude passiva com o pecado. Você não tenta colocar ele para fora. Então você deixa de lutar contra ele e aí muitas coisas ruins acabam acontecendo por conta disso. Eu conselho para vocês, feche as brechas para que o ensino de Balaão não traga destruição sobre sua vida. Amém? Vamos orar? Santo Deus, te dou graças por essa revelação, por esse ensinamento. Ajuda meus irmãos, me ajuda, nos ajuda, todo o teu povo, Pai, a lutar espiritualmente com o conhecimento que o Senhor nos deu. Pai,
Eu não quero que essa palavra seja um peso de medo, nem de julgamento sobre a vida de ninguém. Pelo contrário, Pai, mas um peso de alerta, de um Pai amoroso que está trazendo correção com amor, para que nós abandonemos o pecado, nos arrependamos, voltemos à presença de Deus. Nos ajuda a andarmos alinhados contigo, Pai. Sobre nós não vale praga nem encantamento, mas queremos também viver a vida inspirada em Cristo, que é o Cordeiro de Deus, e vence o pecado, tira o pecado do mundo. Pai, muito obrigado, porque em Ti podemos fechar as portas para as coisas ruins que se apresentam diante de nós, e podemos viver uma vida feliz, reta, justa, santa. Pai, eu oro para que, se há alguém nesse momento pedindo, precisando se arrepender, que o Senhor ouça o clamor dessa pessoa, onde quer que ela esteja agora. Nós oramos junto com ela nesse momento, Pai, para que a aliança dela seja refeita em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. O Senhor vos abençoe poderosamente. Deixa um like nesse vídeo. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.